possa lembrar e abraçar os corações de cada um presente hoje. Muito obrigada. Queridos, boa noite. Boa noite. Agradecer o convite aí da casa, né, mais uma vez, nós estamos aqui juntos no mês espírita, né, a gente está falando de algumas personalidades, né, do meio espírita, e a gente pensa assim, né, qual a importância de falar de personalidade espírita, né, e às vezes também eu pensava nisso, né, e esse está sendo a primeira experiência que eu estou tendo de falar sobre biografias. Então eu estou falando aqui sobre Raul, a gente falou um pouquinho lá em Recreio sobre Allan Kardec, e também vou falar amanhã, né, sobre Divaldo, e falei sobre Chico Xavier. E aí eu sempre brincava o seguinte, né, quando me convidavam para dar palestra sobre suicídio, eu já começo a passar mal antes, porque eu sou muito atacado quando eu vou falar sobre a desistência, né, eu gosto de utilizar até essa palavra. Mas, curiosamente, os espíritos começaram um ataque em conjunto por causa dessas palestras, né? E eu comecei a ficar pensando assim, por que, né? Falar de biografia incomoda tanto os espíritos inferiores, né? E a gente começa a identificar que há, sim, uma mensagem por trás de cada personalidade espírita. Cada personalidade que vem aqui nos mostra o caminho, os trabalhadores do Cristo, eles têm algo a nos revelar de muita importância. Então, não é à toa, né? A gente não fala sobre biografia à toa. E eu tive uma experiência com a biografia muito interessante. Eu sempre falo da biografia do Chico, que a biografia do Chico me salvou de diversas formas, né? Num processo que eu tive de um adoecimento, então eu sempre li ali a biografia do Chico e me salvou muito. Então, por isso que eu falo muito sobre o Chico, né? Mas conhecendo o Raul, agora, né, mais especificamente, o Raul, às vezes, ele não tem muita intimidade no meio espírita, né? Curiosamente, a gente tem essa grande dificuldade, e eu senti isso, né? Comecei a falar, meu Deus do céu, e agora, né? Como vou falar do Raul? Porque que dificuldade de achar. E uma biografia não é simplesmente vir aqui e falar, Raul nasceu em tal dia, Raul fez isso, Raul fez aquilo. A gente tem que pegar o contorno da vida do sujeito e a gente identificar por que ele se tornou essa personalidade espírita. Então, a gente tem uma grande dificuldade no Raul. O Raul tem poucos biógrafos. Então, nessa pesquisa, eu identifico somente 2 biógrafos do Raul. Enquanto Chico Divaldo tem centenas. Né? Chico tem mais de 200 biógrafos, oficiais e não oficiais. Divaldo, um monte. E Raul, pouquinho, né? Enxuto a biografia dele. Quando a gente vai fazer uma biografia, a gente tem que olhar todo esse conjunto da obra. Não fica uma coisa muito rasa, né? A gente fala a data que nasceu, o que está fazendo, o centro espírita que trabalha, e aí, qual a mensagem, né? E aí eu falei assim, bom, Raul está encarnado, então eu vou me comunicar mentalmente com ele. Falei, Raul, me ajuda aí, por caridade, me dê uma luz. Mentalmente eu não consegui acessar ele, né? Tentei por e-mail e comecei, né? E aí no dia, olha que curioso, né? Raul faz aniversário 7 de outubro, a semana passada, né? No dia do aniversário dele, o Danilo lá, do Amor ao Próximo, me mandou o conteúdo que eu precisava. E aí eu falei com ele, falei assim, interessante. Aí eu comecei a ler o conteúdo e vi que no dia era o aniversário do Raul. Olha que interessante. Nem eu nem ele sabíamos. Por uma curiosidade simples, Raul foi registrado errado. Raul foi registrado 2 anos depois, numa data totalmente diferente, mas o nascimento dele foi no dia 7 de outubro. Essas questões que ocorriam no passado, né, de erro de cartório e tudo mais. Então, conhecendo Raul, eu comecei então a identificar alguns personagens da vida do Raul. E o Ivan de Albuquerque é um deles. O Ivan, nós vamos observar esse espírito amigo, trabalhador do bem, que reencarna aqui no Brasil nos anos de 1918. Ivan, então, nasce numa família espírita e ele inicia sua trajetória.
todos começaram a identificar e perceber a diferença desse jovem. Ivan também não é muito reconhecido no movimento espírita. Uma pena. Porque esse jovem, ele fez muito pelo movimento espírita e por pouquíssimo tempo. Ele desencarnou com 28 anos. Muito novo. E desencarna de uma maneira trágica. Ivan é convidado para dar 3 palestras espíritas. Deu 2. Na terceira, ele pega o trem. Quando ele está no trem, ele sente vontade de observar a vista. Chegando na varanda, a varanda do trem, quem já observou ali no final, despenca, Ivan cai, bate com o crânio e desencarna na mesma hora. A gente observa então a vida do Ivan ceifando muito cedo, voltando ao plano espiritual, quando então o seu pai demora 1 mês para identificar o seu corpo. O corpo dele estava numa cidade a mais de 400 quilômetros. Nós estamos falando aqui da década de 40, onde não tinha uma comunicação muito rápida. Ivan, então, desencarna da forma como ele queria, trabalhando para o Cristo. Curiosamente, Ivan sempre falava para os seus pais que iria desencarnar cedo. Ele sabia da sua missão e ele tinha pressa de trabalhar. Ele não recusava nenhuma palestra espírita, ele não recusava nenhum trabalho. Começou a trabalhar, então, com Hansenianos. Na época, essa doença não tinha cura, e ele bravamente trabalhava. Visitava as prisões, as cadeias, no geral. Ele também auxiliava os idosos. E Ivan começa esse trabalho espiritual. Sempre falava com a mãe: mãe, aproveite, que eu vou partir cedo. E assim foi. Ivan desencarna, volta para o plano espiritual. Nessa palestra espírita, não se conclui. E os pais, então, espíritas, obviamente, sentiam muito pesado. Passa-se muitos anos. Ivan, então, se torna um dos mentores do Raul. Raul reencontra esse espírito, então, depois de muitas décadas. E Ivan fala com ele: temos um compromisso espiritual. Você vai psicografar eu vou psicografar através de você, alguns livros para a mocidade espírita. Um deles belíssimos, pouquíssimo conhecido no movimento espírita. E deveríamos trabalhar ele bastante, principalmente na mocidade espírita. Atualíssimo, que Raul e Ivan, na sua parceria, estão trabalhando há algum tempo. Quando a gente vai observar, então, a vida do Raul, Raul reencarna, sua mãe morre, ele tinha apenas 4 anos, e aquela história, Raul vai crescendo com a mediunidade. Raul, então, tinha muito medo de automóvel. Ele morria de medo de acidente de carro. Ele fala que um medo assolava ele, que toda vez que ele entrava no carro, principalmente para pegar BR, seu coração trepidava. Um belo dia, então, Raul vai dar 3 palestras. Quando Raul está na segunda palestra espírita, ele entra no carro, eles vão. No carro tinha 4 companheiros. Raul sofre, então, um acidente de carro. Era jovem, todos saem do automóvel. Todos ali sofrem machucados dos mais terríveis. Desencarna um grande palestrante espírita, Raul sobrevive sem nenhum arranhão. Ao sair do carro, ele se depara com o espírito de sua mãe. E ela fala assim: Raul, consegui a sua primeira moratória. Raul e Ivan já estavam ligados no plano espiritual. Ambos haviam sido combatentes de guerra. Ambos haviam ceifado vidas por muitos e muitos anos. Ivan, então, se afilia às ordens do franciscano, ele se torna um cristão, reencarna no Brasil como espírita, para chegar Raul para o trabalho que ele tinha. 2 espíritos endividados, 2 espíritos com muito trabalho a concluir. A mãe dele fala: conseguimos a sua primeira moratória, mas não sabemos até quando você poderá ficar na Terra. Raul, então, sente a necessidade de agilizar os seus trabalhos espirituais. Bom, eu não desencarnei no acidente, eu tenho uma moratória, eu preciso trabalhar, eu preciso seguir.
Ivan então vai contando para ele esses entrelaces que ele tem, junto a Raul. E junto também a Camilo. Se a gente observar Camilo, que é o mentor do Raul, ele também é da Ordem dos Franciscanos no plano espiritual. E Raul pergunta para ele, como um dia eu vou conseguir chegar a essa ordem? Ele fala, somente com muito trabalho, muito amor. Raul, com toda a sua experiência, ainda não conseguiu, segundo ele nos conta na sua biografia. Nós vamos observando, então, que para nós espíritas, conhecer o nosso mentor, para todos nós, eu gostaria de saber o nome do meu mentor, né? A gente tem essa falsa ideia. Mas para Raul foi muito duro. Reconhecer, então, que uma moratória que ele teve deixou ele mais na Terra para o trabalho. Nós vamos, então, passando, seguindo na vida do Raul, até que, então... Você quer chegar para lá? Pode parar, tá para cá se vocês quiserem. Quer parar? Nós vamos observando, então, Raul chegando à data, de fato, da sua desencarnação, que foi o AVC isquêmico que ele teve dentro do avião. Raul, então, iria desencarnar dentro daquele avião. Ele fica durante mais de 7 horas, já tendo sofrido o AVC, e sobrevive. Sua mãe aparece de novo e fala com ele, meu filho, conseguimos a sua segunda moratória. Mas a que custo, né? Raul hoje tem uma grande dificuldade. Nós vamos observar que Raul diz que da sua primeira moratória até a sua segunda, ele cresceu muito enquanto espírito. Muito, muito, muito. Ele começou a desenvolver a mediunidade, ele começou a se aprofundar e a valorizar a vida. Isso porque, obviamente, ele soube dessa moratória. Muitos de nós que estamos aqui não sabemos das moratórias que nós temos. E pode ter certeza, nós temos elas constantemente. Raul vai dizer, então, que o AVC trouxe algo fantástico para ele. O seu cérebro se tornou uma gelatina. Ele não conseguia ler... Ei, boa noite, pode entrar. Ele não conseguia ler... Ei, tudo bem? Ele não conseguia ler uma palavra. Se ele lesse uma palavra, ele sentia dor de cabeça. Então ele começou, e o médico falou para ele, Raul, não leia mais. Toda vez que você lê, você vai ter uma dor de cabeça. E ele insistiu. Insistiu, lendo uma, lendo duas, lendo 3 palavras, ele voltou a ler. Uma das coisas que Raul nos demonstra com seu AVC é a questão da paciência. Hoje, ouvir Raul é um ato de paciência para todos nós. Ele fala lento, ele fala arrastado. Na palestra dele, que eu assisti de 2 horas, já com o AVC, nós vamos observar um homem, um espírito jovem, tentando reanimar um corpo já adoecido. As suas mãos estão paralisadas e Raul tem uma grande dificuldade. Na sua última entrevista da Federação Espírita do Paraná, ele fala que o AVC foi um grande benefício para ele, porque eclodiu uma mediunidade fantástica nele, a mediunidade da paciência. O que antes ele fazia em 1 hora, hoje ele demora 5, 6, 7 horas. Se antes ele lia um livro em 1 dia, hoje ele demora 1 mês. E isso foi aquietando dentro dele algo que há muito tempo ele não vivia, a paz com a consciência. Eclode também em Raul uma outra mediunidade. Ele consegue, segundo ele agora, perceber as pessoas que estão mentindo. E ele fala que essa mediunidade, quando chegou, deixou ele muito angustiado. Ele trabalhava na casa espírita há muito tempo e após o AVC, ele começou a perceber a verdadeira intenção das pessoas. E Camilo chega para ele e fala, Raul, a partir de agora, você ganhou uma moratória, mas ganhou também um processo de trabalho muito importante. Você vai conhecer a alma das pessoas e vai ter uma oportunidade de se aproximar de Francisco de Assis. Quer ver o defeito do outro e, de fato, não julgar. E até então, aqui nós vemos as aparências. A gente disfarça dentro da casa espírita as nossas más tendências, os nossos vícios, etc. Raul, então, agora, ele conseguia mapear.
Ele fala então que surge uma terceira aura. Quando ele olha para a pessoa, ele olha a aura comum e ele consegue ver as auras das intenções. Lindíssima entrevista, tem mais de 2 horas e 35 minutos. Daquele jeito dele falando lento. E ele vai nos convidando com essa lentidão, se a gente não colocar no 2.0, né? Porque a gente tem mania de colocar os vídeos no 2.0. Se a gente ouvir ali, a gente vai ver um Raul tentando se esforçar dentro de um corpo totalmente agora, mais atrofiado, vencer. E nós vamos observando, de todos esses personagens que a gente está trazendo no mês espírita, Kardec, Chico, Divaldo, as dificuldades físicas. E aí a gente vai para o primeiro ponto da nossa palestra. Ser espírita não vai impedir que nós tenhamos as vicissitudes, os adoecimentos. Qual que é a primeira missão, então? Ou qual que é a primeira lição de nós espíritas? Esses espíritos, todos que nós estamos falando aqui, o Ivan, que é mentor do Raul, e todos esses, poucos ou muito reconhecidos, trabalharam na dificuldade extrema. Ivan, por exemplo, o primeiro exemplo que eu trouxe aqui da palestra, ele foi preso. Preso porque na época o espiritismo era condenado. E ao chegar na prisão, o que ele fez? Fomos grandes exemplos que eram presos por trazer o evangelho. Serenidade, calma e evangelização. Ficou preso por pouco tempo, mas ainda assim experimentou. Se nós formos olhar Chico Xavier, então, as tormentas, as provas, as expiações. Divaldo, a mesma coisa. Divaldo, então, com câncer. Nós observamos Divaldo na quimioterapia, fazendo palestras toda semana na Casa do Caminho. E olha, pessoal, que as palestras para 500, 600, 700 pessoas. Quem dá palestra sabe a quantidade de energia que nós perdemos numa palestra. Nós vamos observar, então, que a grande lição destes homens que têm, ou são ditos personalidades, é: trabalhe para o Cristo, independente de como esteja o seu corpo físico. A deficiência, ela é física. A dificuldade, ela é física. Não a alma. Não o espírito. Esse não tem. Certa vez, numa palestra do Santana, ele sempre brinca isso, né? Que ele quer morrer após dar uma palestra. Ele fala: espiritualidade amiga, se for para eu morrer, que seja após dar uma palestra espírita, que eu já saio totalmente fluidificado. Depois de estudar sobre a obra do Raul, eu vou falar com ele: Santana, cuidado com o que você pede, porque esse testemunho é um dos mais graves, né? A gente ter a honra de desencarnar após uma palestra espírita, você tem que ser um espírito de escola igual o Ivan. O Ivan, então, no meio daquela fluidificação, ele chega ao plano espiritual sereno. Vamos observar, então, o corpo do Ivan, naquela etapa, demorando 1 mês para retornar à sua família. Raul, então, pergunta para ele: Ivan, mas por que você teve prova tão dura? Você trabalhou para o Cristo desde os 12 anos de idade. Você fez maravilhas aqui na Terra. Ele fala: Raul, eu e você não pensamos isso ao esconder os corpos das pessoas na guerra. Nós temos, então, Raul, algo a resgatar. Trabalhe. Você está no corpo físico ainda, diante de todas as suas dificuldades, trabalhe. E nós vamos ver Raul, então, abraçar, de fato, o Espiritismo a partir desse entendimento. E aí muitos podem questionar: William, mas por que esses grandes médiuns sabem do seu passado com detalhes e nós não, né? A gente podia tanto saber, né? Você fez isso na vida passada, bora trabalhar. Mas é porque a missão, às vezes, é grandiosa e eles precisam trazer esses detalhes. Todos nós aqui que estamos buscando, sabemos que a gente já errou em outras reencarnações. Todos nós, a gente já tem essa certeza. E muitas das vezes, pessoal, nem é bom saber, né? Nem é bom. Por quê? Aí nós temos que ter esse equilíbrio espiritual, de fato, para nós conseguirmos entender isso sem enlouquecermos, sem saber realmente o que, de fato, nos levou às nossas questões. Vou deixar aí o nome para vocês, pesquisar. Ivan de Albuquerque é espírita e ele vai psicografar o livro
com o Raul. Então, quem está na mocidade? André, né? Você está na mocidade ainda? Quem está na mocidade agora? Não tem mais mocidade aqui? Está reestruturando? Estudem esse livro dele, que é muito interessante. Não dá para a gente falar aqui na palestra. O espírito é o Ivan de Albuquerque. Ivan de Albuquerque. Hã? Eu estou procurando aqui. Eu anotei aqui. Calma aí que eu acho daqui a pouquinho. A lição, pessoal, principal, então, do Raul Teixeira é os jovens. E ele eclode a sua oratória justamente numa mocidade espírita. Nós vamos observar, então, a importância da mocidade espírita. E o Ivan fala com ele, nós temos que conquistar os jovens, principalmente porque eles estão com o psiquismo mais maleável, e de fato é. Quanto mais adulto, ou indo para a fase de idosos, a gente vai tendo as nossas próprias opiniões. É mais fácil nós evangelizarmos os mais jovens, sem imposição. A evangelização ela é sutil, e ela se dá principalmente pelo exemplo. Vamos observar então Raul juntando um grupo de pessoas e fundando o Remanso Fraterno, que é a sua obra de assistência social às crianças. O Remanso Fraterno, então, ele nasce numa comunidade lá de Niterói, de onde o Raul é, e Raul fala que quando eles chegaram lá, era como se fosse uma mata, então eles tiveram que, obviamente, desbravar, depois se torna uma escola. Remanso Fraterno, hoje, é uma grande instituição. A gente conhece muito a do Divaldo Franco, a gente ouve falar pouco da do Raul. Então a gente tem que trazer e comunicar isso, porque são obras lindíssimas. Eu ouvi muitas pessoas falando, nossa, o Divaldo desencarnou, acabou o movimento espírita. Raul está aí também, tem outros. A espiritualidade vai enviando missionários. Mas muitas das vezes nós damos valor a um e esquecemos de outro. Nós vamos ver, por exemplo, Paulo Gustavo foi um dos grandes doadores do Remanso Fraterno. A gente vai observar isso e ele pedia de pés juntos, falava, Raul, não fale isso para ninguém. E depois da sua desencarnação, nós vamos observar então Raul falando e agradecendo a ele por doar sempre para o Remanso Fraterno. É uma instituição, hoje em dia também funciona com todas as questões espirituais, mas ela é voltada para o público jovem, justamente por intuição do Ivan. E aí nós vamos observar o Raul, quando a gente fala de Raul, a gente observa Camilo. Camilo, então, ele é o espírito que psicografa com Raul a maioria das obras, inclusive esse livro aqui que eu tenho dele, né? Educação e Vivências, é do Espírito Camilo. A maioria é pelo Espírito Camilo. Mas nós temos alguns outros espíritos que psicografou com ele. 36 livros, incluindo um que ele fez com o Divaldo, Diretriz e Segurança. Esse livro não é psicografado, Diretriz e Segurança Mediúnica. É um livro que Raul e Divaldo fizeram. Porém, obviamente, a gente sabe que são conteúdos que foram extremamente bem incluídos pela espiritualidade. Quem tiver interesse aí. Raul possuía apenas 4 anos quando começou a ver os espíritos. Algo em comum também quando o espírito tem uma missão. Às vezes, desde muito novo, essa mediunidade eclode. Raul, como muitos de nós também já fomos, inicia-se no catolicismo e só depois ele chega ali ao espiritismo. Inclusive, ele era muito atuante ali na Igreja Católica, sempre viveu com essa espiritualidade. A gente percebe também a mesma questão com o Chico, eles têm essa vivência porque já vem algo de espiritual na alma. Diferente um pouco de Kardec, né? Kardec já era um pouquinho mais cético. A mocidade é José Luiz Vilaça, que ele começou a trabalhar, e olha que interessante, sobre a oratória de Raul. Esses espíritos vêm preparados, né? Diferente de nós, que temos que treinar, que temos que errar, a gente monta uma palestra tudo errado, vocês perdem a atenção, né? Aí o palestrante tem que trazer um monte de coisas aqui para todo mundo ficar atento. Raul não, né? Raul, principalmente no auge ali da sua saúde física, os congressos dele, às vezes a palestra tinha 2 horas, todo mundo ficava ali. Por quê? A eloquência da oratória. E ele inicia isso na mocidade espírita. Então a gente estava falando isso da importância do movimento espírita e de darmos a oportunidade para o jovem. Raul,
e Ivan falam muito sobre isso, da gente colocar o jovem para dar a palestra. Que é muito difícil acontecer isso, né? Das casas espíritas que eu já trabalhei em Juiz de Fora e aqui, a única que eu vi isso acontecer foi no Amor ao Próximo, lá de Juiz de Fora. Esse trabalho que é muito importante. A gente estimulava o jovem, montava uma palestra de 25 minutos, ele apresentava primeiro na mocidade e depois no salão, se ele quisesse. Obviamente não eram todos que queriam, mas é uma oportunidade para a gente formar novos oradores. A gente teve aqui, né, em Leopoldina, por exemplo, Luigi desencarnou, que era uma pessoa que ocupava, né, muitas palestras em Leopoldina e região, Dr. Delano internado. Quando acontece isso, a gente percebe esse movimento, né? As pessoas, e agora? A gente precisa de novos palestrantes e tal. Conversando lá em Recreio, eu falei com a presidente lá, falei, Inês, estimula os trabalhadores a dar palestra. Todos nós somos capazes. E não é o William que está falando isso. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma parte falando assim, vá e divulgue o Evangelho, porque os espíritos superiores soltarão as suas línguas. Então a gente tem que ter essa disposição. A grande mensagem do Raul, e principalmente agora na sua doença, ele falou, eu ainda tenho uma missão. E aí ele vai falar, o AVC trouxe algo interessante. Quando ele está dando palestra, se ele fosse falar alguma palavra difícil, indubitavelmente, ele não conseguia. O que ele falou? Ele pensava assim, meu Deus, eu quero falar indubitavelmente, eu não vou conseguir. Ele pensava numa palavra que pudesse traduzir o que ele queria dizer. Ele falou que com isso ele começou a aumentar o vocabulário. Isso na fase que ele está. Aí ele quer falar uma palavra que usa mais a língua, porque com AVC perde essa condição, né? Característica. Você tem que usar muita língua. Lili. Característica. Aí ele começou a estudar o dicionário para substituir essas palavras. E aí Camila aproxima dele e fala, que benefício este AVC te trouxe. Quando a gente observa muitas pessoas, às vezes, que têm os mesmos processos e não continuam caminhando. Ah, William, mas cada caso é um caso. Perfeito, cada caso é um caso. Mas nós podemos tentar, principalmente quando nós estamos trabalhando. Então, observe, a casa espírita, ela é uma casa de formação de trabalhadores espirituais. Se não nesta encarnação, nas próximas. Todos nós temos a capacidade de chegarmos aqui e falar. Porque a tribuna no movimento espírita, ela é livre. Então, uma grande questão que esses irmãos, e aí se a gente estudar a vida e obra do Cristo, de Kardec, do Chico, do Divaldo e até mesmo do Raul, todos eles vão falar a mesma coisa. Vá e divulgue o Evangelho. Eles dividiam tudo. Se a gente pegar Cristo, a gente pega Cristo com seus 12 amigos, discípulos, e ele fala, vá, divulgue o Evangelho. Eu faço, mas você pode fazer a mesma coisa que eu. Basta que tenha fé. Se tiveres fé, vai lá e faça. Se a gente for observar a vida do Chico, olha que maravilha a vida do Chico. As pessoas queriam morar com o Chico, as pessoas queriam morar em Uberaba e Pedro Leopoldo. O que o Chico falava? Não. Vá para a sua cidade, monte lá uma casa espírita, seja um palestrante, seja um médium. Ele dividia também o trabalho. Divulgue o Espiritismo, divulgue o Evangelho. Você é capaz. Com isso, Chico foi um dos grandes fundadores de centros espíritas, principalmente em Minas Gerais. Mais de 75% dos centros espíritas têm um dedinho do Chico Xavier. Se não ele mesmo que veio e falou, bora, vamos montar um centro espírita, de alguma forma ele estimulou o espiritismo nessas regiões. Se a gente for falar do Divaldo, então, um grande estimulador também de oradores. A gente observou na desencarnação do Divaldo mais de 26 palestrantes que estão lá hoje, que seguem a linha de trabalho do Divaldo, que é uma linha de psiquiatria e psicologia. Muitos psiquiatras e psicólogos foram atraídos para a Mansão do Caminho, fizeram um curso de oratória e hoje estão dando palestra. E aí a gente vai para Raul. Raul, a mesma questão. Ou seja, o movimento não é de ninguém, ele é do Cristo. Todos nós temos as mesmas ferramentas. Todos nós podemos chegar aqui e falar. E falar, pessoal, nos cura. Ah, é uma maravilha montar uma palestra. Porque você é jogado nos desafios. Meu Deus, eu tenho que falar sobre Raul. Não conheço nada sobre Raul.
Quando a gente está estudando essas grandes personalidades, na verdade a gente está estudando sobre o Cristo. Todo grande missionário, então, ele vai falar diariamente sobre a vida do Cristo. A primeira questão é: no mundo tereis aflições. Eu venci o mundo, você também pode vencer. Todos esses grandes missionários, aflição é o que não faltou. Mas aí nós vemos uma grande diferença: a resiliência no momento da aflição. Olha que interessante. Porque é isso que a gente fala com as pessoas e muitas pessoas não entendem. Na Terra, nós não vamos deixar de ter problemas, aflições, vicissitudes. As vicissitudes são questões da vida, é isso que vocês estão passando aqui. Uma obra traz vicissitude. Eu pintei aqui, não deu certo, vou pintar de novo. Essa porta não encaixou, vamos ter que comprar outra. Vicissitudes, coisas da encarnação. Problemas, vamos ter, todos eles. E aí vem as provas, vem as expiações. É uma combinação disso tudo. E aí a gente fala assim: bom, vamos trabalhar então, pessoal, a paz interior. Automaticamente nós acreditamos que é retirar esses problemas. Não, não é. É a resiliência para observar e viver esses problemas com fé. Quando a gente vai então lá no início da vida do Raul, quando ele recebeu de doação o remanso fraterno, o que tinha lá? Árvores. Ele falou: não sei nem como iniciar uma obra, mas iniciou. O que tinha ali naquele momento? Fé. É o que mais nos falta às vezes. E não só a fé espiritual, a fé em nós mesmos. E a nossa fé, pessoal, ela vai cair. Ela cai. Quando a gente está na Terra, segunda a gente levanta com a fé média, terça mais ou menos, é assim. E esses grandes espíritos, quando a gente lê eles, a gente renova a nossa fé. Então eu sempre deixo ali, Chico, as vidas de Chico Xavier estão sempre ali na minha cabeceira. Quando eu estou um pouquinho sem fé, deixa eu ler aqui uma mensagem do Chico, deixa eu ler aqui alguma coisa do Chico. Agora eu estou também com Raul, né? Agora que eu estou com a intimidade com Raul, porque a gente vai observando que esses grandes espíritos vem trazer uma grande mensagem para nós. A principal delas: nas dificuldades, não desanimes. Prossigas. Nos desafios da vida, não pare, porque você já parou em outras reencarnações. E talvez por isso tens de repeti-la. Observe então que a fé, para todos nós, a gente vai observar uma palestra maravilhosa de Jerônimo de Mendonça, o Gigante Deitado. Poucas pessoas falam sobre ele. A gente tem meios espíritas e ninguém fala sobre o Gigante Deitado. Eu falo: alguém podia falar sobre o Gigante Deitado. Estudando. Eu falei sobre ele no YouTube uma vez, o sobrinho dele entrou em contato comigo. E reconhecendo ali no Gigante Deitado, um homem totalmente paralítico, cego, com dores, tomava mais de 10 comprimidos por dia. E ele observa que, diante das suas dores e diante de todas as suas dificuldades, prosseguiu no movimento espírita. E ele conta numa palestra no YouTube, palestra maravilhosa, que eu recomendo que vocês ouçam, que é: se fosse um homem de bem, teria morrido. E nessa palestra ele fala que ele estava com muita febre e ele pede um amigo para dar palestra no lugar dele. E esse amigo sofre um acidente de carro e não desencarna. Vai agradecer a Deus, pega o Evangelho segundo o Espiritismo e quando ele abre, a mensagem que sai: se você fosse um homem de bem, você teria morrido. A gente volta na vida, na trajetória do Raul. Raul, então, recebe a sua primeira moratória. Por quê? Porque ainda tinha o que ensinar e o que aprender. Raul, então, recebe a sua segunda moratória. E além de nos demonstrar que nós somos amparados pela espiritualidade. Por que nós somos amparados, pessoal? Alguém explica, se tiver algum médico aqui, explica, porque nem os médicos conseguem explicar, como Raul consegue sobreviver na madrugada do dia 15 de novembro de 2011. Raul sai do Rio de Janeiro e vai para Nova York. Mais de 12 horas de viagem. Iria fazer um roteiro de palestras lá em Nova York. Ao entrar no avião, Raul sozinho sofre um AVC isquêmico. A assistência espiritual de Raul foi intensa. Por sugestão do benfeitor Camilo, que lhe inspirava calma e paciência, ao seu lado, Raul ficou consciente. Camilo falava com ele o tempo todo: não perca sua consciência, estamos trabalhando. No avião após o AVC, pois se ele dormisse,
ele poderia entrar em coma. Camilo falava então com ele constantemente: não durma, nós precisamos que você não entre em coma. O AVC então lhe compromete a fala, os movimentos do braço direito. Braço esse que psicografou por muitos anos. E dessa forma, o tratamento de Raul começou a progredir muito bem. A fala continua progredindo de maneira animadora. Nos últimos anos, teve a rotina diária concentrada no tratamento. Hoje em dia, continua com as sessões de fisioterapia e fonoaudiologia. Tem sido acompanhado constantemente por médicos, psicólogos, etc. Nós vamos observar, então, Raul falando que a psicografia após o AVC melhorou 70%. Olha que curioso. Ele falou que antes, que era uma psicografia intuitiva ou mecânica, agora ele observa o espírito tendo que quase que se materializar e pegar o braço dele. Ele fala, então, dessa eclosão dessa mediunidade. Assista essa entrevista. São 2 horas de entrevista, mas ela é valiosa. Eu posso depois mandar o link para o Márcio. Isso, também. Exatamente isso que eu ia falar. Uma nova habilidade que a nossa irmã nos relembrou aí. Além de tudo isso, agora ele está se alfabetizando novamente com a outra mão. E quem já tentou escrever com a outra mão e você não é eu sou ambidestro, tá? Eu reencarnei com essa habilidade. Mas quem não é, eu imagino que seja uma dificuldade. Porque para mim eu não tenho dificuldade, eu escrevo com as duas. Mas quem escreve com uma só, provavelmente deve ter muita dificuldade, né, de escrever com uma só. E ele desenvolveu essa também habilidade. Então, pessoal, não dá para a gente trazer todas as pormenores da vida do Raul, devido ao nosso tempo aqui, né, que é 40 minutos. Mas eu espero que com essa palestra vocês tenham tido a vontade de conhecer um pouquinho do Raul. Porque ele tem palestras tão maravilhosas que, assim, se a gente fosse nomear aqui, a gente ficaria até amanhã. Mas palestras falando tanto de obsessão, sobre o movimento espírita, sobre mocidade. Vocês podem colocar lá no YouTube. Separei alguma delas aqui para falar para vocês. Ó, a felicidade é deste mundo, uma das palestras dele que é maravilhosa. Nós vamos observar ele falando sobre obsessão, se vocês quiserem lá. E esses casos também, depois eu posso te mandar o link, se você quiser colocar no grupo do Centro Espírita. Além da biografia dele, né, eu assisti uma palestra que ele deu há pouco mais de 6 meses, um podcast que ele fez, falando muito devagar ainda, mas vale a pena cada palavra, e ele conta tudo, passo a passo, como ele começou, e também essa entrevista da Federação Espírita do Paraná. São 2 ali, biografias abertas dele, porque ele se abre mesmo, porque Raul também é muito discreto, né? Já esteve, o Tonheca me falou isso. Acabou. Vou só ler a mensagem aqui para nós terminarmos. Mensagem do livro Educação e Vivência. Vive com o Cristo, tu que pretendes alcançar a luz por dentro de ti mesmo. Vive com o Cristo a fim de que com essa convivência logres compreender que viver é aprender a servir para o bem. Vive com o Cristo e perceberás a cada hora que a evolução do mundo não depende senão da tua particular evolução, sendo o mesmo que o teu compromisso de cada ser que pela terra se movimenta. Vive com o Cristo cada dia mais intimamente e verás que o seu amor por todas as ovelhas do seu aprisco é de tal magnitude que rogou ao Criador a permissão para que o Espírito Consolador se pudesse apresentar nas linhas do progresso humano, operando para que o mundo inteiro seja mais feliz, longe das aflições, das dores, da saudade, das frustrações, dos rancores e das insubmissões inferiores. Muito obrigado, pessoal, pela oportunidade de falar aí do Raul, de conhecermos o Raul, né? Até a próxima. Tá bom. E aí o pessoal do Márcio deixa eu me apresentar para vocês. Meu nome é Ana Vargas, estou presidente do Estúdio Leal. Eu sou amante do Raul. Gente, uma palestra bonita, né? Eu estava de cama, que eu operei a vista, não estou podendo sair, mas você vai falar sobre o Raul, eu vou ver. Bom,
Aí, como você falou, já, A última lição de casa. o Raul fez. Mas eu vejo, todo dia eu ouço o Raul, todo dia. Gente, mas é muito bonita as palestras do Raul. Vocês precisam ver. Dá um ensinamento pra gente, a gente fica assim, ó. Mas ano que vem ele vem no Boldinho. Acho que em outubro, vai ser lá no Moinho. Ninguém fala que eu falei. Que não era para falar. Já falei, mas não falei qual centro que convidou. Tá bom? Então a gente vai fazer a nossa. Quem vai tomar passe? Vamos passar para frente. Quem vai dar passe? Nicinha, Pi, Lola. Então tá. Ela vai tomar passe com outra pessoa. Isso, ela toma passe com outra pessoa. Tá, bela tudo. Você é da praça. Oi. Ela vai tomar passe. Ela vai tomar passe. Deixa eu dar passe. Vai tomar passe? Pode. Tia Pi, a senhora dá passe? Tá precisando de gente aqui, Tia Pi. Dá na lei lá para mim, por favor. Senhor Jesus, gratidão por mais esse dia, numa palestra tão bonita, sobre essa figura de Raul. Como é bom para nós estarmos dentro de uma casa espírita, trabalhando, mesmo com a nossa fé, mas nós temos que ter paciência, que obstáculo nós vamos ter todo dia, mas que nós nunca desistimos do trabalho, que o trabalho é com Jesus. Por isso que esses amigos palestrantes que vieram para nos ensinar, não se curva durante o desafio que eles têm. Como ele disse, o Raul ficou o tempo todo, entrou dentro do avião, pediu para a aeromoça não acordar e cobriu a cabeça. Quando chegou lá, todo mundo desceu do avião, foi ver, o Raul não tinha descido. O que aconteceu? A aeromoça foi ver. Chegou lá, o Raul tinha dado o AVC. Então, gente, vocês verem como é que a espiritualidade trabalha conosco e a gente pensa que não trabalha. A espiritualidade trabalha muito conosco. Além de a gente tem que ter a fé sabendo que nós não estamos sozinhos. Quem está no trabalho com Jesus nunca está sozinho. Vamos trabalhar, porque a gente não trabalha para ninguém. Primeiro a gente trabalha para a gente mesmo, e depois primeiro a gente trabalha para Jesus e depois para nós mesmos. Vamos confiar que o trabalho é de Jesus. Que Jesus nos abençoe, abençoe o rapaz que veio fazer o estudo, que ele possa voltar junto aos seus familiares, tranquilo, e possa ser acompanhado pelos nossos amigos de história aqui do Leal. Que abençoe cada um de vocês que estão tomando passe. Que possa também ir para casa, todos vocês tranquilos, levando essa paz para nos encontrarmos. E, Senhor Jesus, gratidão por essa casa que existir aqui nesse bairro. Gratidão por tudo que o Senhor tem feito para cada um de nós. Nós que ainda somos ingratos, não aprendemos a confiar em Ti. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós. Continua, que eu esqueci. Quem se tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Assim seja, Senhor Jesus. Gratidão por tudo. De vez em quando eu